faixa, bota, chapéu, de lenço branco e um pala, não teme o patrão do céu. Mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é esse o seu apego. Leva junto em seus tecidos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus pra não cair do povo chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias já disse em sua canção do exílio sobre o Brasil tão bonito: Deus dê a paz aos nossos filhos. Aproveita a ocasião pra falar do que não queria, das drogas que assolam o mundo 24 horas por dia. Hoje os valores são outros, filhos não respeitam os pais, só mesmo a fé em Cristo pra salvar os ideais. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para Boa noite. Ou como diria o gaúcho, buenas noites. Que Deus abençoe a todos nós. Estamos aí na Semana Farroupilha, então fazemos uma referência, mesmo que breve, a essa nossa cultura gauchesca, com essa canção e também com algumas imagens que vão aparecer, vão nos remeter e nos lembrar desse momento em que vivemos durante esta semana. Sejam todos bem-vindos, né? Somos bem-vindos de forma especial meus familiares, meu pai e minha mãe estão presentes no culto aí, a minha irmã, muito bem. E os demais visitantes também sintam-se bem em nosso meio. Nós vamos cantar, o primeiro hino que nós vamos cantar não está no Inário. Nós vamos usar as projeções dos hinos hoje do nosso culto. Então, o primeiro hino do culto A Hora Chega.
convido a ficar em pé, fazemos a invocação. E nós vamos fazer ela junto com a confissão da nossa fé cristã, com o credo apostólico. Em nome do Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em nome do Deus Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E em nome do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e vamos nos preparar para o momento de confissão e absolvição dos pecados. Colocamos em pé e nos elevamos a Deus em oração para confessar os nossos pecados e pedir perdão. Amado Pai Celestial, nos achegamos mansamente, entristecidos e envergonhados na Tua presença, para confessarmos os nossos erros. Pecamos contra Ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Contra Ti e contra o nosso próximo, nos desviamos dos Teus mandamentos, Te entristecemos. E sabemos pela Escritura Sagrada
que merecemos o justo castigo nesta vida e a condenação eterna. Mas queremos, sabendo que não tem nada em nós que podemos te oferecer, queremos recorrer e implorar para que o Senhor nos perdoe por amor do teu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz para nos oferecer o perdão de todos os pecados. Por isso, querido Deus, te pedimos, perdoa os nossos pecados, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esta é a tua oração, a tua confissão. Você se reconhece como pecador, confesso diante de Deus? Estás arrependido dos teus pecados? E por causa de Jesus e do seu amor, que oferece gratuitamente o presente do perdão, te pergunto se você também quer este perdão que Jesus oferece. A estas perguntas, te pergunto, é sim? Se é, diga sim. E assim sendo, da parte de Deus, como ministro da palavra, eu entrego, eu declaro, eu anuncio a vocês o perdão que Jesus dá por meio da sua morte na cruz. Portanto, os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, em Cristo temos o perdão, a reconciliação, o amor de Deus revelado, onde somos conectados com Deus por Jesus, o nosso Senhor, que deu a sua vida na cruz para nos perdoar. E que a alegria do perdão possa agora nos mover a seguir pelo caminho da palavra de Deus, pelo caminho dos mandamentos, tendo uma vida santificada, uma vida orientada por Deus. E para isso queremos abrir as nossas Bíblias e meditar sobre ela, ouvir as orientações de Deus, começando pelo Salmo que temos proposto para o dia de hoje, o Salmo 113, onde vamos fazer a leitura de forma alternada, a leitura de forma responsiva. Salmo número 113. Aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes e dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Até aqui a leitura do Salmo, podemos nos sentar e nós cantamos o próximo hino. Ao mundo Deus assim amou.
leitura que o Christian vai realizar, leitura da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, jovem pastor, capítulo 2, versículos 1 a 8, bem ao final da Bíblia, no Novo Testamento, na página 171. 1 Timóteo 2, 1 a 8. Conselhos sobre a oração. Em primeiro lugar, peçam que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. E não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Obrigado, Christian. Esta foi, portanto, a leitura da epístola. Também acompanhamos a leitura do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. E assim como nós ouvimos nesta leitura de Timóteo, agora ouvimos também do Evangelho, onde o assunto é sobre a oração. Então, os convido a ficar em pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho de Lucas 11, 1 a 13, onde assim está registrado. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada, e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos.
quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui a leitura do Evangelho. Podemos nos sentar? Vamos cantar o próximo hino em preparação à mensagem. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Hoje quero falar com vocês sobre oração. Ter uma vida de oração. Interessante que oração é um viver, é uma prática. Aqui hoje nós vamos ver umas coisas teóricas, explicações sobre oração. Mas na verdade a oração se dá na vida diária, no viver. Eu diria assim que às vezes nós nem percebemos, mas estamos orando, estamos falando com Deus em oração. Os textos que nós ouvimos hoje, de Timóteo e de Lucas, temos então o nosso embasamento bíblico para esse assunto, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso e fala sobre oração em Lucas 11, e lá em Timóteo, onde o título, ele resume muito bem todo o assunto, até o versículo 8, conselhos sobre a oração. E aí então diz, em certa altura, lá no versículo 8, quero que em todos os lugares os homens, as mulheres, todo mundo orem. Homens, mulheres e todo mundo dedicados a Deus. E que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Eu quero pegar o tema como um geral, dando uma olhada panorâmica na Bíblia. Mas antes disso, mesmo que se trate de algo prático na nossa vida, ficam algumas perguntas. Como está a sua vida de oração? Você tem o hábito de orar?
para algum tempo para orar, por que orar? Nós vamos ter essa resposta daqui a pouco, mas um dos motivos é porque Deus está lá assim, ó, com os ouvidos atentos, nos aguardando para falarmos com Ele. E não tem custo nenhum. Podemos orar pelo casamento, orar juntos no casamento. Tem casais que têm esse hábito. Isso é um desafio. Nem todos têm essa facilidade. Orar é um exemplo, né, que a gente passa para os nossos filhos, nossos netos, assim como a prática da vida cristã de uma forma geral. Às vezes, a correria é tão grande, né, tão estressante, tantas coisas na nossa agenda, que isso passa batido. Parar um tempo, talvez teria que botar na agenda ali, momento de orar. Orar pela família, orar pelos pais, avós, filhos, netos, irmãos, pelos amigos. Tem tantos motivos para orar. Por que orar? Orar na hora da refeição, né? E de novo, né, pego por mim mesmo, e a nossa família, às vezes a coisa está tão corrida que a gente faz a oração, começa a se servir. A gente fez oração, né? Eu até brinco assim, virou uma brincadeira lá em casa, e vamos fazer de novo, porque aquela ninguém prestou atenção, né? Vamos fazer de novo. Orar pedindo por saúde. Aliás, essa talvez seja o maior número de pedidos de oração. Mas é interessante também, né, essa chargezinha, né? Então, a fila para receber bênçãos materiais, né? Essa é uma fila bem comprida, olha, tem, né? E aqui assim, fila para orar, ou para pedir bênçãos espirituais. Ela vai diminuindo. Assim, de forma geral, nós temos essa tendência. Nós não oramos pelos mortos. Uma vez indo no cemitério, ainda não conhecia esse ensinamento, a gente parava na frente da sepultura e ficava ali, como se estivesse fazendo oração. E aí, mas por que a gente faz? É uma oração? É um minuto de silêncio? É um momento de lembrança? Mas na verdade nós não oramos pelos mortos, né? Porque a Bíblia nos ensina que a nossa vida eterna, ou no céu ou no inferno, ela é definida no momento da morte. Ou seja, não vai mudar nada depois. Oramos pelos vivos. Então, quando tem um sepultamento ou culto em memória, oramos para que Deus console os vivos e os mantenha no caminho da fé em Cristo, para receber também a bênção celestial. O que é oração? Uma definição. Poderia falar em muitos livros teológicos, mas achei uma definição muito legal num dicionário, e depois vou trazer o relato de um livrinho de devoções para crianças, né? Mas se a gente olhar na Bíblia, esse é o termo usado para orar. É pedir, interceder, é adorar, agradecer, suplicar, clamar, chorar, gemer, né? Depois eu vou trazer um exemplo, né? O filho de Agar, o choro dele é uma oração, e Deus ouve e atende. É o chorar. Prostrar-se é adorar, ajoelhar, dobrar o joelho, cair de joelhos e pedir ajuda, pedir algo para Deus, ou agradecido, ou por alguma coisa que a gente quer muito. E aí, olhando nesse livrinho de devoções, talvez a letrinha esteja um pouquinho pequena, né? É para mim, inclusive. Vou olhar mais daqui, ó. Você sabia que Deus conversa com você através da Bíblia? Ele quer que você converse com Ele também. Por isso, ensinou-nos a orar. Quando você está orando, está conversando com Deus. Os amigos gostam de conversar. Deus é meu melhor e maior amigo, por isso posso conversar com Ele em qualquer lugar.
posso lhe falar sobre qualquer coisa, pois Ele sempre vai me ouvir e entender. Eu posso orar falando ou só pensando, de pé, sentado, de joelhos ou caminhando, sozinho, com a minha família ou amigos, de olhos abertos ou fechados, com as mãos unidas ou não, quando estou triste, feliz ou preocupado. Minha oração pode ser curtinha ou comprida. Posso pedir coisas e agradecer por tudo que tenho. Preciso pedir perdão também, porque não consigo fazer tudo certinho e porque muitas vezes deixo o Papai do céu triste pelas coisas erradas que faço. Mas Deus ouve todas as orações. Ele quer que a gente peça tudo a Ele para mostrarmos que precisamos dEle e confiamos nele. Deus quer ouvir você também. Por isso, fale com Ele em qualquer hora e lugar, sempre em nome de Jesus, o nosso Salvador e amigo de todos. Então essa devoção, aliás, essa definição que tem num livrinho de devoções para crianças, resume muito bem o que é oração, de uma forma simples, objetiva e completa. Ainda falando sobre oração, a oração ela não é um meio da graça pelo qual a gente tem a salvação. Ela faz parte da nossa prática, da vida santificada, do nosso dia a dia. Não é pela oração que eu vou para o céu. A oração, na verdade, ela expressa aquilo que eu acredito. É uma reação daquilo que Deus faz na minha vida. Os meios da graça são o batismo, a pregação da palavra, essa que nós estamos ouvindo agora, ou lemos em nossa casa, e também a Santa Ceia. Através desses meios, Deus vem até nós e nos dá a fé salvadora. E essa fé salvadora nos faz ter uma reação. E uma delas é querer falar com Deus, orar a Ele. Lá em João capítulo 15 diz assim, Jesus diz, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E aí então, temos essa primeira ação de Deus. Deus se comunica, fala conosco por meio da Bíblia, por meio através dos meios da graça, através do batismo e da Santa Ceia também. E depois então, num segundo momento, nós reagimos e conversamos com Deus através da nossa vida santificada. E uma das formas é orar, falar com Deus, por meio da oração. Através dos meios da graça, que é batismo, Santa Ceia e a palavra, então Deus nos diz para orarmos. Deus nos diz na Bíblia, orem, falem comigo, eu estou ouvindo, conversem, eu estou atento a vocês, estou com meus ouvidos inclinados, diz o salmista. Deus nos ensina a orar, como orar, o jeito certo de orar, está na Bíblia, na Escritura Sagrada. Nos dá a fé que nos faz orar, porque você não podia ficar pensando assim, quando vejo alguém orando, ou até eu orando, mas estou louco, aquele lá está louco, está conversando sozinho, Não, estou conversando com Deus, e isso a fé me faz acreditar que Deus está me ouvindo, está prestando atenção em mim. Então, os meios da graça nos dá o Espírito pelo qual dizemos com fervor a Deus Pai, que Deus é Pai de todos nós. Ele nos revela que somos seus filhos em Cristo, que nos ensina a orar. Jesus diz assim, quando vocês orarem, isso foi o texto hoje de Lucas 11, então digam Pai. Jesus diz para nós, então quando forem orar, chamem Deus de Pai. Então somos os seus filhos, é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. E
A oração deve ser dirigida somente a Deus, não tem um intermediário. Nos dirigimos a Deus, direto a Ele. Não tem alguém no meio que possa interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Sobre isso daqui a pouco eu vou falar. Mas a nossa oração é direta para Deus. Não tem um intermediário no meio do caminho ao qual eu possa recorrer. Eu me dirijo direto a Ele. E vejam só que interessante isso. Como diria o Gaudério, né? Não tem frescura. Sabe? Fala direto com Ele. Não tem... Fala direto com o patrão. Conversa com Ele. Né? E somente com Deus. E assim sabemos que o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Até na carta que foi lida hoje pelo Christian, diz lá que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. Né? E é por isso que nós concluímos as nossas orações sempre em nome de Jesus. Quer dizer, Jesus não vai nos ouvir, não vai nos atender porque nós somos bons ou merecemos. É por causa de Jesus. Ele é o único caminho que nos conecta, é a única ponte que nos leva a Deus. E assim Deus nos atende e nos ouve. Mostrei alguns textos aí que falam sobre isso, como nós somos ligados a Deus pela cruz de Jesus e pela salvação que Ele nos dá. E assim, ao orarmos, não pensamos assim, será que eu mereço? Acho que às vezes eu digo que pensamos que Deus é o Papai Noel. Eu me comporto bem e aí eu ganho o que eu peço, né? E não é assim. Deus nos atende, nos ouve por causa de Jesus e porque Ele é um Pai bondoso, não porque nós merecemos. Posso pensar assim, se fizer uma oração bonita, eloquente, emocionante, né, que eu me emociono, com palavras lindas, bem marcadas, então eu mereço ser atendido. Não. Assim, tudo que eu fizer, nada vai ser do meu merecimento, eu não mereço. Deus me dá porque é um Pai bondoso e amoroso. Ou se eu for bonzinho, né? Essa eu já falei, já expliquei, né? Mereço ser atendido? Não, não é por isso que Deus nos atende. A gente aprende lá no credo apostólico, que fala sobre Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que Ele nos deu tudo, né? Na explicação lá do Catecismo Menor. Deu todas as coisas. E por quê? Porque eu mereço? Não, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso. E por causa de Jesus Cristo. E assim, lendo aquilo que está em destaque, e tudo isso Deus faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Deus faz por amor e por causa de Jesus. Quem tem filhos, ou que já cuida de crianças, nem sempre as crianças elas correspondem ao amor do pai e da mãe, né? Às vezes são arteiros, são desobedientes, entristecem. E mesmo assim, no fim do dia, chama para jantar. Tu tem que comer, bota um casaco, né? Tá com frio. Assim somos nós, pecadores com o nosso Pai Celestial, somos desobedientes, magoamos Ele, mas mesmo assim, Ele continua cuidando de nós. Porque a gente merece? Não. Porque Ele é um Pai bondoso, e por causa de Jesus. Quando nós oramos a Deus, como Ele nos responde? Nem sempre Deus sempre ouve as nossas orações e sempre responde. Só que nem sempre a resposta é aquela que a gente quer. Isso já aconteceu com todos nós. Às vezes a gente recebe um não quando pedimos algo, né? E às vezes é para o nosso próprio bem, só que a gente não percebe. E de novo citando os filhos, as crianças, né? Tem coisas que eles nos pedem que eles não fazem ideia, não têm noção de que aquilo não é bom para eles.
Aí a gente diz, não, parece que a gente é ruim, né? Na verdade, a gente está fazendo aquilo porque ama, porque está preocupado, quer cuidar deles. E aqui eu cito esses dois exemplos aqui de Paulo, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele pede para que ele seja curado de uma doença que ele tem lá, o espinho na carne. E Deus diz não para ele. E aí é porque Paulo não tem fé? Ele não foi atendido? Não. Até Jesus ainda, aliás, Deus explica lá dizendo, quando você é fraco, eu te faço forte. A minha graça te basta. E não cura ele. E não é como alguns dizem por aí, você não foi curado porque não teve fé. Você não foi atendido porque não teve fé. Não, é porque Deus sabe o que é melhor para nós e às vezes nos diz não. Mas quando ele nos diz não, lembra do que foi dito hoje por Jesus em Lucas 11? Continua insistindo, né? Continua batendo. Talvez assim, Deus não vai atender a gente porque gosta da gente, mas porque a gente é muito insistente para ver se a gente para de incomodar. Não é assim com os filhos? Pai, me dá uma bala. Pai, me dá uma bala. Mãe, eu quero uma bala. Não vai ganhar. Pai, me dá uma bala. Tá, toma logo essa bala e vai embora daqui, né? Pois bem, né, Deus diz lá, insistam, peçam, sejam insistentes. E ele diz sim. Aliás, ele diz sim até quando a gente não pede. Eu sempre fico pensando, eu não peço todos os dias o pão nosso de cada dia, ou logo de manhã cedo, né? E mesmo assim está lá. E Deus me dá mesmo sem eu pedir. Acaba me atendendo muito mais do que eu imagino. O sim de Jesus, de Deus, é constante, né? E outras vezes ele diz, olha, espera, tenha calma. No tempo certo você vai ganhar. É que nem os filhos, né? Eu queria tal coisa, agora não tem dinheiro. Quando eu receber o 13º lá no fim do ano, se sobrar, vai ganhar, né? Então tem que às vezes aguardar, esperar, e aí Deus no seu tempo nos atende. O outro exemplo que eu tenho ali é de Jesus, antes lá de ser crucificado. Passa de mim esse cálice de sofrimento, que é a morte que viria pela frente. Ele foi atendido? Jesus não foi atendido. Ele passou pelo cálice de sofrimento. Ou seja, o próprio Jesus recebeu um não do Pai Celestial. Por que nós não receberíamos também um não de Deus? É que a história do filho pródigo, onde esse pai tinha todos os motivos para não receber o seu filho, mas ele ama o filho, e perdoa ele e o recebe de volta. E assim o nosso Pai é amoroso, trata conosco, nos cuida, se importa conosco, está sempre ouvindo. Diz Martinho Lutero que a oração é um repelente do diabo. Quando nós estamos com caraminholas, maus pensamentos, tentações, ora a Deus, que o diabo começa a ser afugentado, né? É um repelex pro diabo, é a oração, né? Alguns exemplos rapidinho assim da Bíblia, né? Lá em Gênesis, Adão e Eva conversavam com Deus. Isso é oração, conversar com Deus, né? Deus andava pelo jardim, não sei se tomava chimarrão com eles no fim da tarde, né? Mas conversava com Adão e Eva. Tem essa oração muito curiosa de Abraão, quando descobre que Sodoma e Gomorra vai ser destruída, e o sobrinho dele, o Ló, mora numa dessas cidades. Então ele começa orando, olha, se tiver 50 pessoas, popa a cidade. Aí, desculpa incomodar, mas se tiver 45, se tiver 10 pessoas boas lá, o Senhor não vai destruir. Aí, então Deus, por amor a essas 10 pessoas, eu não vou destruir a cidade. E vocês sabem o final, né? Sobraram 3 pessoas, Ló e as 2 filhas. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Não era para olhar para trás, mas ela olhou, não resistiu. Aqui que eu falei de Agar, né? Que o Ismael, eles iam morrer de sede lá no deserto, e aí Agar larga o seu filho num lugar mais distante, porque não quer ver ele morrer, e aí o Ismael começa a chorar, e esse choro
é ouvido por Deus, é a oração. Então Deus manda lá os anjos cuidarem, dando comida e água, e aí eles seguem o seu rumo e sobrevivem. Moisés conversa com Deus, o Josué pediu na oração, olha que coisa impressionante, para o sol parar, e ele parou, por um dia inteiro, para eles vencer os amalequitas na guerra. É, isso aí. Tem a Ana que pediu um filho, Deus deu um filho a ela. O Salomão que podia pedir riqueza, a morte dos inimigos, uma vida longa, pediu sabedoria, e Deus gostou tanto disso, que deu sabedoria e tudo mais, riqueza, vida longa, paz com os inimigos. Tem muitos salmos que falam de oração, são orações, literalmente, de gratidão, de confissão, de louvor. O rei Ezequias, isso está em 2º Rei, ele é anunciado que ele vai morrer, e aí ele então intercede e pede ao profeta, e pede a Deus que lhe dê mais um tempo, e Deus então ouve a oração dele, dá mais 15 anos de vida para ele. O Daniel na cova dos leões, ele é condenado porque está orando, 3 vezes ao dia ele orava, e por causa disso ele é jogado na cova dos leões, e lá ele ora a Deus, e ele então não é virado comida de leão, Deus o protege. O Jonas, será que Deus ouve a minha oração? Se eu estou perdido no meio da mata, sei lá, em um lugar que ninguém sabe onde eu estou. Pois é, Jonas de dentro da barriga do peixe, lá no fundo do mar, orou e Deus ouviu a oração dele. E aí depois a gente sabe da história que ele foi cuspido, vomitado na beira da praia para fazer a sua missão. Lá em Atos, o primeiro mártir, o Estevão, ele é apedrejado, e naquele momento ele podia fazer tantas coisas, resmungar, praguejar contra os inimigos. Não, ele ora a Deus para que Deus perdoe os seus inimigos. Orar pelos inimigos, Jesus fala sobre isso. O Silas e o Paulo oram a Deus lá na cadeia em Filipos, e Deus solta eles. As cadeias, os cadeados, as portas se abrem. Eles podiam fugir, e aí o que eles fazem? Porque eles tinham sido presos e deveriam ficar calados em não falar sobre a palavra de Deus. Mas eles foram libertados porque oraram a Deus, e eles foram encontrados no dia seguinte no templo de Jerusalém, orando a Deus, falando, testemunhando sobre Jesus. Lá no livro de Apocalipse, onde o João tem uma visão do céu, ali esse texto é impressionante, assim, que eram levadas taças cheias de incenso, que eram as orações do povo de Deus. Ou seja, o João vê lá no livro de Apocalipse, ele registra isso, que lá no céu as orações estavam chegando, os e-mails estavam chegando lá, as correspondências estavam chegando lá no céu. Jesus se retirava para orar, para falar com Deus. A gente viu no texto de hoje que o próprio João Batista também fazia isso. E aí, tanto é que os discípulos pedem, nos ensine a orar. Jesus ora no momento mais importante, o acontecimento mais importante da história, antes dele ser crucificado, lá no Getsêmani. Ali que ele ora, Pai, passa de mim esse cálice de sofrimento, e não foi atendido. E os discípulos lá não são muito diferentes dos de hoje, Às vezes dormem, em vez de ficar orando. Jesus orou na cruz, perdoa esses que estão me maltratando, me crucificando. E aí então Jesus ensina a orar a oração do Pai Nosso, que também temos no livro de Mateus capítulo 6. E assim, com essa oração do Pai Nosso, nós temos esse ensinamento a respeito de oração, que é um viver, um constante. Pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar e por qualquer motivo. Oramos para que Deus nos guie,
nas nossas orações, nossas conversas com Ele. Amém. Nós queremos entregar nossas ofertas de gratidão a Deus e vamos fazer como de costume, trazendo aqui à frente, vindo pelo centro e voltando pelas laterais. Que Deus abençoe a todas as ofertas que são usadas para a proclamação do Evangelho. Deus meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Na oração nós vamos incluir agradecimento pelos 3 anos de casados no religioso de César e Angélica. Já faz 3 anos, passa o tempo, hein? Deus abençoe vocês. Pedir pela recuperação da Dalva Welter, que fez uma cirurgia delicada, irmã da Rejane Bus. Tá? Deus dê a recuperação a ela. Também lembramos os aniversariantes desta... Não está aqui anotado, né? Mas lembrei agora, né? A minha sobrinha, a gente ficou sabendo hoje, a Andressa, né? Ela, infelizmente, estava grávida e, infelizmente, veio a perder o neném. Então, que Deus também conforte, console ela e o seu esposo e que anime ela diante dessa perda. E assim queremos também lembrar, como família, né? Pela Andressa. E lembramos os aniversariantes desta semana. E hoje acho que nós vamos ter parabéns no final. Tem pelo menos 2 aniversariantes no culto, né? Helenir de Almeida Carvalho no dia 12 e também o Felipe Schumann no dia 14, a Lione Lentz e no dia 15 o Guilherme Henrique Henke. No dia 17 a Marlene Bratz e o Ruben Bergman. E no dia 18, Luca Conrad e o Dário Henke. Esse Dário Henke é meu pai, está de aniversário amanhã. Festa é por conta dele, ainda bem, graças a Deus. Né? Nós nos colocamos em pé e conversamos com Deus. Obrigado, Pai Celeste, por muitas bênçãos que o Senhor nos dá. Bênçãos que não pedimos, bênçãos que não merecemos, mas como bem ouvimos hoje, porque és um Pai amoroso e por causa de Jesus, o Senhor nos concede, por graça e amor, tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Nos perdoe quando nós não entendemos ou resmungamos muito quando não somos atendidos. Te pedimos, querido Deus, para que o Senhor abençoe os aniversariantes. Primeiro agradecemos por mais um ano de vida e continua derramando sobre eles as ricas bênçãos celestiais, principalmente da saúde a cada um deles. Pedimos também
em forma de agradecimento pelos 3 anos de casado no religioso do César e da Angélica. Abençoe este casal e assim como todos os casais que aqui estão e que possam permanecer firmes na promessa matrimonial e também nos teus caminhos. Nós também queremos pedir para que o Senhor console a todos os que perderam algum ente querido. Queremos lembrar da Andressa, cuida dela, junto com seu esposo, os conforte e os fortaleça nesse momento de perda. Também esteja presente na vida de todos aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados. Aqui lembramos nominalmente da Dalva Welter, mas também que todos aqueles que não estejam aqui nominados possam ser atendidos por Ti, querido Deus. Principalmente aqueles que sofrem por causa de alguma doença, por causa de dor, de tristeza, de solidão, de depressão. Seja nós mesmos, um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido. Cuida da Dalva e de todos os que sofrem por causa da doença e lhes dê a recuperação da saúde. Nós também te pedimos, querido e bondoso Deus, para que abençoe a nossa nação, o nosso estado, que o Senhor possa manter a paz no mundo e também que diante desse período em que escolhemos novos representantes para governarem, tanto no nosso país como no nosso estado, que tudo seja orientado e guiado por Ti, para a Tua honra e glória, e que possamos nós, como cidadãos, também orarmos pelos nossos governantes para que vejam o mais necessitado e governem com justiça e amor à população. Querido e bondoso Deus, abençoa a Tua igreja em todo o mundo e também em nosso meio. Abençoa a pregação da Tua palavra na congregação São Lucas, mantém e desperta líderes e que possamos, com nossas orações, nosso trabalho e nossas ofertas, continuar pregando Cristo para todos. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos nos preparar para o momento da Santa Ceia, seguindo a seguinte liturgia na linguagem contemporânea. O Senhor esteja com vocês e com você também. Elevem o coração e já o temos com Deus o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isso, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor Santo Pai, poderoso e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, deu aos discípulos. Partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar? Para o momento de Santa Ceia, fazemos como de costume, começando pelo meu lado direito, até o fundo, depois o lado esquerdo do fundo para frente, e vindo sempre pelo centro, e cada um volta pela sua lateral. Venham, porque tudo está pronto. Pé. Agradecemos a Deus em oração. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre será. Amém. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, porque neste culto o Senhor nos alimentou com a tua palavra e também com a Santa Ceia. Nos alimentou a fé em Jesus, nos deu o perdão dos pecados, nos fortalece o amor para contigo e para com o próximo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sentamos e cantamos o hino 189, eu só confio no Senhor.